Bom, pessoal, então vamos aí para a nossa aula. Essa é a 8ª aula sobre o cadastro de produto, porém nós vamos aí abordar um tema aí importante aí pedido aí pelo Ederson, pelo Josivan, que é a questão da gente poder fazer o backup da base de dados do nosso cliente aí de forma automatizada, tá? Muito importante ter o backup do sistema. Todo mundo tem ciência disso, né? Se quando a gente tem um backup e vai fazer uma reinstalação, já é complicado aí acertar alguns parâmetros, né? Que sempre, às vezes tem que fazer uma instalação, tem que acertar alguns parâmetros. Imagina então se você não tiver aí uma cópia segura do banco do cliente. E aí o cliente vai estar em uma má situação e nós também vamos aí ter um problema de desgaste com ele também, porque não tem backup e tal. Então é importante a gente dar uma olhada nisso, tá, pessoal? Na parte do backup. Então eu vou abordar aí a parte do backup. Se nós tivermos tempo, a gente entra no tema de hoje, tá bom? Pessoal, o que Ale, que é... Oi, pois não. bom dia, bom dia, Bom bom dia, dia, Ederson. senhor. Desculpa te interromper, Ale. Só complementar a questão do backup, Certo. uma, uma utilidade aí que a gente tá pegando bastante, é muito comum acontecer e o backup, ele tem também essa função, que é o seguinte, a questão de quando o cliente perde o banco embaixo, a gente tem que fazer as cargas, que elas Uhum. são muito demoradas, né? Então a carga para um banco local tem carga que leva 3, 4 dias. Isso foi, o Verdade. exemplo disso foi a Worlds Imports na semana passada, Uhum. que aconteceu de perder, na verdade o cara perdeu o HD, o backup até existia nesse HD. Então assim, o backup ele é importante, segurança, todos os motivos que a gente já conhece, mas ele vai poupar muito o nosso trabalho com relação a restaurar essa base de Verdade. baixo sem ter que descer do Uhum. Attend. Certo. E nisso a gente poupa o nosso trabalho e não deixa o cliente parado tanto tempo também. Verdade. É, Beleza? enquanto ele estiver no processo de carga, né, ele praticamente vai ficar sem conseguir trabalhar, né? Exatamente. Né, esse cliente ficou 4 dias sem conseguir emitir um cupom, uma Uhum. autopeças imensa, né? É. Então isso é muito importante. Então vamos prestar atenção aí, galera. Isso é procedimento do setor. Então todo atendimento a gente tem que revisar o backup, se ele está instalado, se está configurado direitinho. Ver isso em outras máquinas, não em uma só. E nas implantações, também isso já vai estar no próprio programa de instalação. O Ale vai passar direitinho aí, vamos prestar atenção e dar uma importância bastante legal para isso daí, para a gente evitar problema e melhorar o atendimento. Tá Valeu, legal. Ale. Obrigado. Ah, obrigado. É isso aí, tudo realmente é o que o Ederson falou, é super importante aí, né? Então, também tem a questão, por mais que a gente tenha o cliente do Attend, né, ligado à base em cima, essa parte da carga aí realmente toma muito tempo. Tá, pessoal? Olha, o que acontece, ó? Quando você roda o instalador do sistema, tá? O sistema faz a instalação já separada do aplicativo do backup e grava dentro do agendador de tarefas do Windows o backup diário, tá? Porém, para cliente que já tem a instalação, uma maneira fácil é rodar esse backup aqui, ó, tá? Esse aplicativo, ó, backup local attend.exe. Vocês vão encontrar ele dentro da pasta suporte, atualizações, tá? Instalador. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só para mostrar. Eu vou ter que conectar numa máquina remota aqui porque minha máquina não acessa via rede. Então eu tô conectando no Super Arquivos, tá? Só para mostrar onde vocês vão achar ele. Então vai estar aqui, ó, 192.68.055, tá? Nesse caminho, tá, pessoal? Ele vai estar na máquina do Super Arquivos, suporte, atualizações, instalador, backup PDV, ó. Tá legal, pessoal? Então memoriza aí, ó.
Então ele vai estar nesse caminho nosso da rede, tá? Onde vai estar o backup aí, o aplicativo do backup, tá? E ele vai fazer a instalação só do método aí de backup. Tá legal, pessoal? O Raoni tentou entrar aí, pessoal, e foi bem na hora que eu bati o Enter do teclado aqui. E o Meet tem esse problema, tá? Na hora que bate o Enter, ele recusa em vez de aceitar. Então quem tiver do lado do Raoni aí, pede para ele solicitar novamente. Tá, pessoal? Então ele vai estar nesse caminho aqui, o backup, ó, lá no Super Arquivos. Tá? E vamos então ver o aplicativo. Vamos executar ele. Bom dia, Raoni. Tá? Então, pessoal, o local que ele vai fazer a instalação é dentro do caminho normal aí do C Ctrl P Sistemas Backup. Tá legal? Então ele vai instalar dentro da pasta da instalação do nosso sistema mesmo já. Vou avançar. Ele vai criar essa pasta aqui, backup local attend. Próximo. E podemos marcar aqui para ele criar um ícone na área de trabalho, caso a gente queira fazer o backup aí de forma manual, tá? Vamos avançar e vamos fazer o processo da instalação. Tá, pessoal? A instalação é bem simples. Não tem mistério, só avançar. Porém, aqui para mim, ó, o que aparece, pessoal? Aparece uma tela aqui do prompt do DOS, tá? Dizendo que já existe uma tarefa com o nome backup do Attend, se eu quero substituí-la, tá? Essa informação vai aparecer para mim porque eu já fiz aqui diversas vezes instalação nessa máquina e, como eu mencionei, o próprio instalador do sistema já tem aí o aplicativo do backup embutido, tá? Aqui eu só vou dar um S. Bom dia, Isaías. Então aqui eu só vou dar um S para confirmar, tá? E tá feito o nosso backup. Concluir. E nosso backup está instalado, tá? E ele cria para nós aqui um atalho. Deixa eu verificar onde está, que a minha máquina aqui está com... Deixa eu ver aqui. Ah, ele criou aqui, tá, ó, um atalho aqui, ó. Tá ok? Da pasta do backup, ó. E aqui eu tenho um aplicativo, ó. Tá legal, pessoal? fbbackup.exe. Eu só vou olhar depois, porque ele criou um atalho de pasta em vez de um atalho do próprio executável, tá? Eu vou dar uma olhada depois no aplicativo de instalação que eu fiz. Esse backup é bem antigo, tá, pessoal? Eu passei isso aí, eu estava vendo hoje, eu passei isso em janeiro de 2020, tá? Mas como não teve muita utilização, então talvez um detalhe ou outro possa ter ficado de fora aí. Tá legal? Pois bem, pessoal, duas situações que nós vamos ver aqui, ó. Vou abrir o FB Backup, tá? Se eu quiser não ir pelo atalho, ele vai estar em C, Ctrl P Sistemas, Backup, tá? Aqui, pessoal, eu não tenho a pasta do Attend Loja, porque a minha instalação do meu PDV fica em outro diretório, tá? Mas aqui seria a instalação do Ctrl P Sistemas. E aqui dentro nós vamos ter a pasta do backup. Vamos executar o aplicativo, ó. E ele vai mostrar aqui para mim a tela aonde eu posso clicar em fazer a cópia e clicar em configurações, tá? Ou clicar em configurações. Aqui em configurações nós vamos ter o caminho da onde está o nosso banco de dados, tá? Vai ter o caminho. O Ederson perguntou ontem sobre se a gente conseguiria fazer esse backup de uma máquina que não fosse o servidor, tá? É possível sim, tá? A gente fazer essa conexão. Por exemplo, eu estou rodando num terminal, tá? O backup, uma hipótese, tá? Porque aí o que acontece? Eu consigo fazer o backup, ele vai se conectar na base de dados do PDV através do IP do servidor aqui, tá? Aqui vai ser então o IP da máquina. Isso eu estou falando na situação, pessoal, da gente for fazer um backup remoto, quer dizer, eu estou numa outra máquina, tá?
para poder guardar essa cópia em outro PC que não seja o PC que está instalado o PDV. Mas na instalação onde não tem essa situação, é só avançar e a gente não mexe em nada aqui, tá legal? Porque ele já está apontando para o banco, já está com tudo configurado. Porém, entrando nesse mérito aí do que o Ederson falou, comentou comigo ontem, né? Se eu colocar aqui o IP da máquina, aonde o PDV está rodando, tá? Onde está o servidor, tá? O caminho da base de dados, usuário e senha, tá? O usuário e senha que vai aqui, pessoal, o usuário e senha é o mesmo que a gente usa no IB Expert, tá? Aquele usuário que a gente usa para fazer backup no IB Expert, para restaurar e tudo mais, ó. Então é o mesmo usuário e senha que está lá, para conectar no banco, tá? Ó, IB Expert, só para vocês verem, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá, pessoal? Então aqui, ó, se a gente entrar no IB Expert, é o mesmo usuário e senha que a gente usa para fazer a conexão com o banco de dados. Tá legal? Ok. Então, usuário sysdba, a senha é master key, né? Master key. O diretório onde vai ser salvo o backup, tá? E o tipo de arquivo, como é que ele vai montar, com data e hora, é que ele vai montar o nome do arquivo, tá? A gente dá um salvar aqui e o processo do backup vai estar configurado, tá? Lembrando mais uma vez, se o aplicativo do backup for instalado na mesma máquina que o PDV já está rodando, onde é a base de dados do PDV, não há necessidade de mexer nesses parâmetros aqui, tá? Agora, se nós estivermos instalando o backup numa outra máquina, nós temos que colocar aqui o apontamento do banco de dados, tá? Esse apontamento do banco de dados é o mesmo do que a gente coloca lá no config.ini. Tá legal, pessoal? Então, salvei aqui. Então está feita a parametrização. Agora, quando é que vai começar o processo de fazer isso de forma automática, tá? Nós fizemos a instalação agora, vamos supor aí 8h40 da manhã. Então ele criou dentro do Windows um agendador de tarefa para que todo dia ele faça às 8h40 da manhã uma cópia de segurança, tá? E ele vai fazer essa cópia de segurança, ele vai executar esse aplicativo aqui e ele vai fazer a cópia de segurança salvando no diretório que vocês determinaram aqui, tá, pessoal? Beleza? Aqui, ó, vamos dar uma olhada lá no agendador de tarefa, pessoal, tá? Se você procurar no Windows agendador, ó, agendador de tarefas, ó, aqui, eu posso entrar no agendador, localizar a tarefa chamada backup do Attend, e caso eu queira alterar o horário que o backup é feito, nós podemos mexer nessa tarefa aqui, tá? Olha o que ele está dizendo aqui, ó, backup do Attend, status pronto, todos os dias às 8h43. Tá legal? Se o cliente chegar e falar assim, poxa, foi até um caso que aconteceu com o Raoni recentemente, que o Raoni veio aqui e teve que mexer. A pessoa fala, poxa, mas esse horário aqui é ruim para mim, não tem como mudar o horário? Aí nós clicamos na tarefa, tá? Viemos aqui nas configurações, deixa eu só verificar aqui exatamente onde é. Perdão, pessoal, a gente clica duas vezes, ó, vai na guia disparadores, tá? Clica aqui no disparador da tarefa e edita. Então, não quer às 8h43, quer todos os dias à 1 da tarde, então vem aqui, coloca 13 horas, ok, e ele vai repetir a tarefa, tá? Em relação, se eu quero uma vez, diário, semanal ou mensal, eu aconselho não mexer nisso aqui, tá? Deixa que o sistema faça o backup diariamente, tá bom? O próprio sistema de backup, ele tem uma metodologia, pessoal, da criação do arquivo, tá? Ele cria um backup para cada dia da semana, tá?
e ele cria um backup do primeiro dia do mês que ele é executado. Então você fica com, sempre dentro da pasta backup, você vai ter o backup da segunda, da terça, da quarta, da quinta, por exemplo, tá? E vamos supor aí que dia 1º, né? Dia 1º desse mês foi numa terça, né? Mas vamos supor que 1º de fevereiro caísse aí num domingo, tá legal? A máquina do cliente vai estar desligada, então ele vai ter backup da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Sábado e domingo ele não vai ter. Porém, quando ele abrir a loja, ele vai criar um backup na segunda-feira, mais um arquivo da segunda-feira, e ele vai criar um arquivo aí do primeiro dia do mês. Vai criar 2 arquivos aí do backup, tá? O que acontece? A ideia do backup ser diário e criar por dias da semana é justamente para não ficar aquele inchaço aí de arquivos armazenados dentro da máquina do cliente. Então, o que é o backup semanal? Eu tenho um backup de segunda a sexta, por exemplo. Quando virar a semana, esses backups de segunda a sexta que estavam lá na pasta vão ser subscritos, tá? Então eu vou ter um novo backup da segunda, da terça, da quarta e assim por diante, tá? Porém, a do mês, eu vou ter um backup do primeiro dia de janeiro, primeiro dia de fevereiro e assim por diante. Então, quando virar o ano, obviamente, eu vou ter de novo um primeiro backup de janeiro. Então, o janeiro do ano passado será morto aí, vai ser subscrito o arquivo, tá, pessoal? Se ninguém entendeu aí, se alguém não entendeu, tá? Aí pergunta para mim. O Marcelo perguntou aqui se podemos colocar o nome da máquina ao invés do IP. Pode colocar o nome da máquina normalmente, tá, pessoal? Ali segue a mesma regra que quando a gente configura no config.ini do PDV, tá bom? Pode colocar ali sem problema. Tá ok, Marcelo? Então é isso aí. Então aqui eu entrei só para configurar, tá? O processo do backup, caso o cliente peça para mudar. Lembrando, tá, pessoal? Tudo é feito de forma automática. Tudo que eu estou mostrando aqui é uma questão técnica para vocês saberem mais. Então, se tiver necessidade de mudar o caminho do banco, a gente já viu. Se tiver a necessidade de mudar a data de agendamento, acabamos de ver aqui. Tá legal? Pois bem, então fizemos aí a mudança. O backup será feito diariamente, todos os dias, às 12 horas da manhã. 12 horas? Eu falei que era 13, eu coloquei 12, né? 12 horas. Deixa eu mudar para 13 aqui, senão vai... Tá? Ok, ó. Todos os dias 13 da tarde. Tá legal? Então dei um ok aqui. Então, se eu precisar mexer no agendador de tarefa, só ir na pesquisa do Windows, digitar agendador, tá? E abrir ele aqui, ó. Legal? Pessoal, às vezes no meu aqui dá esse erro, tá? Acredito no de vocês não vai dar não. Ó, fica aqui dentro da biblioteca do agendador o backup, ó. Legal, pessoal. Vamos dar uma olhada então aqui como é que a gente faz para executar um backup. Eu vou mudar aqui no meu INI, nas minhas configurações aqui, perdão, ó, o endereço, tá, pessoal? Por quê? A minha base de dados não está nesse caminho aqui. Eu vou colocar onde está a minha base de dados. Então eu vou pegar o caminho da minha base de dados. Deixa eu colocar, acho que aqui é o do Celso Burger. Beleza, então eu vou apontar para o meu banco de dados aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o meu caminho, tá? Tô copiando, tá, pessoal? Tô aqui só copiando o caminho. E vou trocar aqui, ó. Troquei, tá? Se isso aqui tivesse lá no IP, por exemplo, ó, fosse um servidor, tá no 192.168.0.100, por exemplo. A gente só trocaria aqui o servidor e colocaria aqui o caminho do banco de dados onde está o banco do cliente, tá? Ó, vou dar um salvar e vou clicar aqui em fazer cópia. Tá, pessoal? Ele está criando então aí, ó, o processo está criando um backup, salvando no diretório que está configurado ali como C-Ctrl+P backup. Então é isso que vai acontecer no cliente diariamente. Em um determinado momento que estiver lá no agendador de tarefa, ele vai chamar essa tela para vocês, tá? No cliente, né? E vai executar esse processo automático, tá? Você não vai ter que clicar aí em fazer cópia, tá, pessoal? Ele executa automaticamente. Tá legal?
Ó, então o backup foi feito. Fechei. Vamos dar uma olhada no arquivo que ele criou, pessoal. Olha só a estrutura que eu falei para vocês, ó. Ele criou o backup dentro de C-Ctrl+P Sistemas Backup, tá bom? E ele criou o quê? O backup do dia, quarta-feira.fbk. Então quer dizer que na próxima quarta-feira ele vai substituir esse quarta-feira, tá ok? E ele criou também aí o backup 2.fbk, por quê? Fevereiro, mês 2, tá? Então, em fevereiro de 2023, ele vai matar esse arquivo aqui, tá legal? E na próxima quarta-feira, ele vai também apagar esse arquivo e vai criar um novo, tá? Essa é a lógica aqui do backup. Então, aqui, ó, aqui o Anderson perguntou, né? Em caso se o banco for corrompido e não conseguir fazer o backup. Se o banco do cliente já tiver corrompido, aí nós temos duas situações. O backup, podemos recorrer a um backup, por exemplo, do dia anterior, se estava tudo ok, ou tentar reparar o banco aqui no suporte, tá? O backup independente aí está sendo feito. Porém, se o banco está corrompido, a gente vai ter que intervir no banco, tá, Anderson? O cliente vai ter que ligar aqui e a gente vai ter que tentar reparar o banco dele. E aí entra mais uma vez a necessidade do backup. O banco está corrompido? Então, não tem solução? Perdeu, caiu a luz, aí perdeu um monte de registro? Você vai olhar aqui na pasta de backup, onde vocês apontaram para gravar o backup, e vai procurar. Olha, seu cliente, nós temos um backup, por exemplo, da quarta-feira. Pode ser esse aí? E aí volta um backup da quarta-feira para o cliente. Tá legal, pessoal? Então, esse é o processo aí de como é feito o backup, tá bom? Então, lembrando, tá? Esse aplicativo pode ser instalado separadamente, como nós estamos vendo aqui, para clientes que já possuem a instalação do sistema feita, tá? Se por alguma necessidade precisar mudar algum parâmetro, aonde está o banco de dados, se está em outra máquina, ou se o cliente quer, por exemplo, salvar o backup em outro diretório que não seja o padrão, tá ok? Aí você vai abrir o aplicativo, clicar em configurações e editar as opções aqui. Tá legal, pessoal? De resto, se for feito dentro da instalação padrão do PDV, uma única máquina, ou a instalação for feita no servidor, é só rodar o aplicativo, avançar e o backup estará sendo feito no diretório aqui do C-Ctrl+P Sistemas Backup, tá? Importante, tá, pessoal? Se o cliente não tem uma outra máquina no estabelecimento, pode acontecer o que o Ederson falou do cliente que perdeu o HD, tá? Perdeu o HD com backup e o backup não serviu para nada. Então tem que orientar o cliente aí, ó, caso ele só tenha um PC, salvar esses arquivos aí com periodicidade aí dentro de um pendrive, tá? Dentro de um HD externo, tá? Tem que deixar o cliente, avisar o cliente da necessidade de fazer isso, tá? Porque senão ele vai perder aí o backup e é um problema, tá bom? Então é isso. O pessoal aí acompanhou aí. Alguém tem mais alguma dúvida aí que gostaria de tirar? Se alguém quiser aí tirar alguma dúvida, pode entrar no áudio ou mandar o chat aí, que a gente conversa. Tá. Ô Rafael, dá uma explicadinha pra gente aí, Rafael, do processo do backup, pra ver se todo mundo entendeu aí. Dá uma palavrinha pra gente aí. Importante, tá, pessoal? Esse é um procedimento muito importante. Então, Rafael, vou pedir para você abrir o áudio aí. Dá uma palavrinha pra gente aí do processo, da configuração, do agendador de tarefa. Dá uma explicada pra gente aí do backup. Quem tá no home office também é importante aí, tá, pessoal? Tá atento aí. Eu acho que o Rafael não tá no áudio, não. Então aqui, ó, duas perguntas aqui do Rodrigo e o do Lucas. Tá, pessoal? Ó, o Rodrigo perguntou aqui, né?
Se o backup pode ser colocado em todas as máquinas, não atrapalha pelo limite de ponto de licença? Não, não atrapalha, tá? Eu não aconselho colocar se o cliente tem 4 máquinas, não há necessidade de colocar em 4 máquinas o aplicativo do backup, tá? Vai até é muita coisa, né? Mas é importante que pelo menos se o cliente tiver uma máquina além de outro, né, que não seja o PDV, é legal colocar nessa máquina e apontar o banco para lá, tá? E o Lucas comentou aqui que o backup não estava sendo feito porque o banco era o full de FDB. Então, pessoal, realmente acontece isso. Se o aplicativo tiver como se o banco de dados estiver configurado como o nome de full de FDB, teria que mexer aqui, tá? Mas eu posso dizer o seguinte para vocês: se o pessoal está usando o instalador aí pelo menos de uns 2 anos para cá, ou até mais, tá? A instalação é feita sempre como Ctrl+P.fdb. Então, quem colocou o aplicativo de backup no cliente, provavelmente ele não colocou aí, ele esqueceu de configurar o caminho da base de dados, tá? Porque full de FDB era o apontamento antigo que o banco tinha, tá? Então, teria que realmente entrar aqui e editar os parâmetros, tá? O Isaías pediu para dar uma palavra. Pode falar, Isaías. Pode complementar aí. Ale, só um minutinho, Isaías. Só um minutinho. Eu só vou aproveitar o ensejo aqui. O Alessandro, ele chamou o Rafael. 2 técnicos com o nome de Rafael estão na aula. Nenhum dos 2 se pronunciaram. Então, vamos todo mundo prestar atenção. A aula é muito importante. Esse momento final é bastante importante, mas eu vou conversar com o pessoal. Não adianta estar na aula e não prestar atenção, tá? Então eu não vou entrar em muito detalhes sobre isso aqui, mas isso não é bom para quem está fazendo dessa maneira. Vou conversar com eles, então vamos prestar atenção todo mundo, pessoal, e no final dar uma breve explanada sobre o assunto, que é assim que a gente vai saber se realmente vocês estão absorvendo o conhecimento. Isso é um procedimento, é obrigatório, é regra, é uma coisa que a gente sabe a necessidade do procedimento, mas é uma regra que tem que ser cumprida. Bastante importante, beleza? Obrigado, galera. Obrigado aí. Fala com a gente então, Isaías. Então, galera, isso aí já é antigo, tá? Antes mesmo do instalador, nós técnicos mais antigos já fazíamos a instalação e configuração desse aplicativo de backup manualmente. Depois que veio o instalador aí facilitou o processo, mas eu vejo que aconteceu exatamente isso aí que o Lucas falou e que o Ale falou. O pessoal não testava o aplicativo, tanto é que chegava muita tarefa para mim de reclamação de que de volta e meia aparecia um erro na tela. Aí eu retornava para o cliente qual erro era esse. Eu ia ver, era o integrador, era o aplicativo do backup tentando ser executado, só que como o caminho estava errado, ele dava um erro na tela. O sistema achava que era o cliente, que era o sistema. Muita tarefa chegou assim para mim. Aí eu ia lá, configurava, arrumava e deixava. Então é importante, depois que fazer a instalação, configurar e confirmar, mandar fazer um backup para ver se está rolando certinho. Tá? Teve um tempo atrás, que eu não sei se o Ale lembra, que até foi falado, né, de instalar um Dropbox pro cliente e tal, mas nem todo mundo tinha, nem todo mundo sabia como é que funcionava, então isso aí meio que ficou de lado, né? Tem cliente que nem internet tem, né? Também tem essa aí, né? Tem essa aí também. Ou tem uma internet ruim pra caramba, até o cara subir isso no Dropbox. Isso aí. E só mais um detalhe, realmente, se o banco do cara tiver corrompido e mandar fazer o backup, vai fazer o backup do banco corrompido. E aí, de repente, se não faz o validation antes, esse backup nem é possível restaurar depois. Então é importante que o cliente estar ciente ali que apareceu os primeiros sintomas aí de banco corrompido, tem que entrar em contato para restaurar. Senão vai indo, chega uma hora que é irreparável, não dá nem para recuperar mais. É que normalmente o cliente liga aqui quando ele já não consegue passar uma venda, alguma coisa lá, né? Quando já corrompeu o banco já. Aí vai ter que recorrer aí ao backup aí, torcer para ele tá 100%. Isso aí, né? Acontece muito mesmo. Eu pego clientes, dá o erro ali, já falo, se o banco tá corrompido, vamos parar agora. Não posso parar agora. Então, se continuar desse jeito, se eu continuar usando assim, vai chegar uma hora que não vai ser mais reparável, vai ter que colocar uma base limpa e mandar dizer tudo de novo. Então é só importante dar esse toque pro cliente. Eu sempre que pego, eu sempre falo isso. Aí o cliente já fica preocupado, igual aconteceu essa semana com o Salvapés. Dá uma olhada lá no jack dele, vocês vão ver que acho que foi na segunda noite, na segunda noite ele entrou em contato, o banco dele estava corrompido, que estava travando o integrador, aí já combinei com ele para segunda de manhã, primeiro horário, já fizemos lá. Então é sempre importante dar esse toque para não gerar o problema aí. O importante, né, o que o Isaías aí tá também afirmando, por mais que a gente não tenha aí
o cenário perfeito em alguma situação aí, o cliente só tem uma máquina, alguma coisa, dar essa atenção aí, né? Estou dizendo assim, o cliente só tem uma máquina, o backup vai ficar nessa máquina, dá essa orientação para o cliente, que nem o Isaías falou, de dar orientação de parar para reparar o banco que está com problema, avisar o cliente, ó, o backup está sendo feito nessa máquina que o senhor só tem esse PC, mas se perder esse PC, você vai perder o backup também. Então, pega um pendrive lá, um pendrive de 8 GB, joga o backup lá dentro lá, pedir para o cliente fazer a parte dele também, né, para a gente poder aí também se eximir de problemas, né, de responsabilidade. Vamos fazer o nosso trabalho, deixar o backup configurado certinho, né, e faz o teste, como o Isaías falou, também para ver se ele está fazendo, e show de bola, a gente fez o nosso papel aí. Tá bom, pessoal? Beleza, então. Boa visita aí, Leandro. Então tá ok aí. Pessoal, obrigado pela atenção aí. Nos vemos aí na próxima aula. Obrigado, Isaías, pela participação também.